Eu gostaria de começar com uma pergunta que eu acho que é assim, a palavra seita, ela pode dar até uma assustada para muitas pessoas. Eu gostaria que a gente começasse conversando, talvez, do que seria ser uma seita. Necessariamente é ruim ou não é neutro? E depois a gente pode entrar nesse assunto aí, que tem muitas temáticas e abordagens diferentes. Pastor William, seita hoje virou praticamente um xingamento na internet, né? Alguém que pensa diferente ou que não vê a Bíblia da mesma forma como eu vejo, ele é tido como uma seita. Então, essa caracterização fácil de seita acabou desvirtuando o significado real do que é seita. Então, nós precisamos agora desmistificar o que é xingamento de seita e o que é de fato uma seita dentro do contexto bíblico. Bom, seita seria para mim um movimento que rompe com pilares bíblicos, que se afasta daquilo que a Bíblia coloca como revelação e passa a incorporar crenças que não estão fundamentadas na palavra de Deus. E vendem essas crenças como algo necessário, fundamental e único. As seitas, elas também trabalham muitas vezes com um líder messiânico, elas têm a ideia de afastamento das pessoas, do seu convívio social, isolamento, separação. Então, essas características de seitas, elas vão ficando evidentes por aí. Então, nós temos que separar o que é xingamento da internet e o que de fato se caracterizaria como uma seita, com esse movimento religioso que não está fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Naturalmente, as denominações cristãs, elas têm pontos específicos de compreensão da Bíblia, exatamente por isso que são denominações, né? Mas a Igreja Adventista, ela tem sido, e eu vou usar uma palavra forte até, que levianamente acusada de ser uma seita, em função de seus pontos doutrinários específicos, que nós naturalmente defendemos que são pontos bíblicos. Vamos dar uma passada assim em geral, especialmente naqueles pontos que atraem essas críticas desonestas da parte de alguns. Exatamente. Bom, você tem a parte teológica. Deixando de entrar na parte teológica, pastor Vinícius, só fazer um resgate aqui. Eu falei que as seitas, elas têm como característica o isolamento social. Então, assim, você não pode mais conviver com as pessoas, não pode conviver com a sua família, tem que se isolar, tem que ir para cá, tem que ir para lá. O adventismo não tem nada a ver com isso. Exato. A igreja adventista é exatamente o contrário. Nós temos a rede Novo Tempo de Comunicação, onde nós ensinamos aquilo que cremos. Não tem nada escondido. Nada que os adventistas ensinam é oculto. Não, é só um grupinho que sabe, fechado, vamos aqui fechar essa sala aqui, só nós vamos saber, quando você entrar aqui você vai descobrir, porque você não pode saber. Não, isso não existe. Tudo nosso é aberto, não tem sala secreta, não tem compartimento secreto, não tem nada que nós não ensinemos nos púlpitos, que não ensinamos na Novo Tempo. Então, a Igreja Adventista é aberta. E segunda coisa, nós não separamos as pessoas do mundo. Na verdade, a igreja tem que preparar as pessoas para o mundo. As pessoas vêm para a igreja, elas se abastecem espiritualmente, elas se fundamentam na palavra e elas voltam para o mundo. A verdadeira essência da igreja não é a igreja que me tira do mundo, mas a igreja que me prepara para o mundo. É a igreja que me coloca lá para ser sal da terra e luz do mundo. É a igreja que faz com que eu me misture com as pessoas para dar sabor à vida delas, para transformar a existência delas por meio da revelação da palavra. Então, qualquer movimento que afasta as pessoas, isso é seita. Se eu falar assim, olha, você entendeu essa verdade aqui, você não pode mais conviver com seu pai, com a sua mãe, porque eles não creem dessa forma, você não pode mais ter amigos, você não pode mais ir na faculdade, você não pode mais ter trabalho, você não pode mais comprar no mercado, porque agora você é diferente. Não, isso é característica de seita. Adventismo não tem nada a ver com isso. É exatamente o contrário. Nós queremos estar no meio das pessoas, levando a felicidade e a alegria do evangelho para todo mundo. Então isso aí descaracterizaria. Agora, um outro ponto é que a seita, ela nega verdades essenciais do cristianismo. Aquilo que é basilar. Ela tira de lado a revelação e coloca a percepção, geralmente, do seu líder. E o adventismo não tem nada com isso. O adventismo, ele se fundamenta nos princípios da palavra de Deus. Se fundamenta em toda a doutrina da palavra de Deus. Não há nada no adventismo que não esteja fundamentado na palavra. E esse é um ponto que acho que deveríamos considerar como sendo fundamental. Agora, temos que pensar também que o adventismo, ele tem algumas crenças e interpretações bíblicas que são diferentes. São particulares. De outros grupos religiosos, como existe também no mundo religioso. Claro. Bom, vamos lá. Nós temos igrejas reformadas, protestantes, que batizam bebês. Exatamente. E nem por isso eu vejo ela sendo chamada de seita, por aí.
igrejas que acreditam na manifestação do dom de línguas como se fosse língua de anjos por aí, e não são chamadas de seitas. São crenças peculiares, são crenças delas, e que nem todos os outros grupos religiosos comungam. Mas muitas vezes, sobre o adventismo é colocado essa marca ou rótulo de seita por muitas vezes uma má compreensão da fé adventista. Eu acho que essa questão da seita em relação ao adventismo voltou muito forte recentemente, nos últimos anos. Eu acho que eu vou usar uma palavra aqui, o pessoal apelou. Por quê? Porque percebeu-se um forte crescimento da igreja adventista, e como você colocou, a própria rede Novo Tempo de Comunicação, ampliando assim a influência da pregação do evangelho, tal como as crenças da igreja adventista apresentam. Me parece que algumas pessoas em outras denominações, não podendo frear esse crescimento, porque é um crescimento que vem da obra do Espírito Santo, resolveram apelar. Então é mais fácil você colocar um rótulo em alguém e achar a pessoa, criar um espantalho, e para isso espantar outras pessoas, né? Mas se você, como você colocou muito bem, se for levado a sério mesmo o conceito de seita, não é? E aquilo que a igreja adventista vai se perceber uma diferença muito grande. Eu acho que assim, tem até 2 pontos. O primeiro as nossas doutrinas distintivas, muitas, não foi nem a gente que começou com elas. Já existiam igrejas, denominações no cristianismo que guardavam, por exemplo, o sábado. Já existiam igrejas que guardavam o sábado, inclusive antes da igreja adventista, né? Mas essa questão da taxação de seita é alguma coisa que parece que são ondas, né? Às vezes sobe, desce, sobe, desce. A primeira vez que a gente tem aqui na história, eu estava pesquisando um pouquinho hoje de manhã, foi em 1950, onde já existia essa crença que a igreja adventista talvez fosse uma seita, e mandaram Walter Martin, que era um grande estudioso, para investigar se de fato a igreja era uma seita, com teólogos da igreja adventista. E ele se reúne 18 vezes. E ele começa então a investigar profundamente, e ele investigou 4 aspectos aqui. Ele investigou a expiação, se era completa ou não na cruz, na visão adventista, a salvação é resultado da graça, ou graça e obras, se Jesus era um ser criado, e se Jesus tinha a natureza pecaminosa. Esses eram as 4 temáticas de maior discussão. Passaram 2 anos discutindo, e a conclusão desse especialista em investigar seitas, era que a igreja adventista não era uma seita. Foi aí que a igreja formalizou um arquivo que você pode encontrar na internet. Tem em inglês, começou, que se chamava Questions on Doctrines, que é um livro bem conhecido. E parece que... Em português. Questões sobre doutrina. Publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Não sei se o pastor Vinícius não trabalhou. Participei, eu cheguei um pouquinho depois desse material, mas ele ainda estava quentinho ainda. Estava quentinho ainda. Mas o interessante é que esse cara, ele era um pouco sensacionalista. O público que seguia ele, obviamente, gostava do fogo ali, né? Ele não era adventista, ele era evangélico. Exato. E quando ele, então, ele faz esse dossiê, ele publica ali o resultado final dele, ele começa então a perder muitos seguidores pelo fato que agora a igreja adventista era bem vista e não era uma seita. E daí, nos anos seguintes, o movimento cristão começa a convidar a igreja adventista para alguns eventos, algumas coisas que até então não era convidado pelo fato que era uma seita. Já foi muito provado no passado, mas volta e meia esse assunto... acaba sendo requentado e vira como se fosse um mantra que alguns repetem por aí. Não, é seita, é seita, é seita, é seita, é seita. E impede muitos de conhecerem, de sentarem para discutir, para apresentar. Uma outra questão, pastor Vinícius, pastor William, que às vezes ronda por aí, e que é uma característica das seitas, é o exclusivismo. É que eles falam assim, só nós seremos salvos. A igreja adventista não ensina isso. Nunca ensinou. Ah, mas eu ouvi alguém falando. Bom, você ouviu alguém falar, eu já ouvi alguém falar um monte de coisa por aí também. Gente falando por aí é o que mais tem. Hoje nas redes sociais, com o pau que as pessoas ganharam, com o celular e um perfil na rede social, a pessoa fala o que ela quer. Agora, a igreja adventista não ensina isso. O ensino da igreja não tem nada a ver com isso. Ninguém fala, só os adventistas serão salvos. Não, em nenhum momento a igreja adventista disse isso, ou afirmou. Se você não for adventista, você está perdido. Só estará salvo quem é adventista. Mesmo porque nós cremos que existem adventistas que se salvarão.
e existem adventistas que se perderão. Eu acredito. Porque isso não tem nada a ver com a placa, com a bandeira da igreja. Isso tem a ver com a sua condição de fé diante do Senhor. Este ponto aí que você tocou, que é muito importante, essa questão do exclusivismo, claro, toda crítica ela vai tentar encontrar um ponto e a partir desse ponto, na nossa compreensão, vai criar o argumento. Então, talvez o ponto que se utilize aí é a questão do remanescente. Né? Por nós pregarmos que no tempo do fim há um remanescente com características distintas. Como você enxerga a questão da teologia do remanescente na Bíblia, especialmente no Apocalipse, e como preservar essa crença e ao mesmo tempo retirá-la do conceito de seita? Aproveita e já explica também para o pessoal o que seria a teologia do remanescente, acho que Bom, tudo bem. Então, a Bíblia fala de um remanescente final, que é o povo fiel, que vai chegar nos momentos finais da história. Mas a Igreja Adventista ela tem uma compreensão teológica de que esse remanescente ele tem um papel. Ele foi chamado não por causa dele, mas ele foi chamado por causa dos outros. Perfeito. Esse remanescente foi chamado para ser um propagador de uma mensagem de advertência, de restauração e de reforma, para que as pessoas voltem os seus olhos à palavra de Deus. Então o remanescente não tem nada a ver com exclusivismo, nem com separação. Remanescente tem a ver com missão. É um povo levantado por Deus para ser restaurador das verdades que foram deixadas por terra durante muitos anos. No papel parecido com Israel, né? Exatamente. Verdades que foram pregadas e ensinadas pela igreja no seu começo. Vamos pensar lá nos 4 cavalos do Apocalipse que representam fases históricas da igreja. Aquele cavalo branco, que era o primeiro cavalo, pregando a verdade, a essência, a revelação. Mas que com as perseguições, com a conversão de Constantino no século IV, com inserções de doutrinas pagãs no meio do cristianismo, com a criação de uma outra igreja que não a igreja fundada por Jesus, que era uma igreja que acabou se adaptando a tradições, colocando rituais dentro de si que não tinham fundamentos na palavra, mas que eram rituais que tinham a ver com a prática, com o processo do dia a dia, cultural das pessoas. Então a igreja ela deixou de lado algumas verdades. Mas tivemos na história pessoas que foram fazendo resgates da verdade. Eu posso citar aqui John Huss, Pedro Valdo e os valdenses, Martinho Lutero e outros mais que foram trazendo temas como os anabatistas, que levantaram a questão do batismo por imersão. Posso pegar aqui os metodistas da salvação através dos méritos de Cristo como método de salvação. Esses movimentos religiosos eles foram acrescentando verdades que foram esquecidas e que precisavam ser lembradas. E o Adventismo surge exatamente nessa continuação. Quando verdades foram levantadas, o povo adventista, o povo do momento final da história, ele é levantado por Deus para trazer à discussão, à vista das pessoas, verdades que foram deixadas. É bom lembrar que esse tema do remanescente é um tema bíblico, não é? Essa expressão aparece recorrentemente na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e no contexto do Apocalipse, ao se referir ao povo de Deus no tempo do fim, essa palavra aparece em específico no capítulo 12, o verso 17 de Apocalipse, que apresenta a ira do dragão. Irou-se o dragão contra a mulher, que é um símbolo da igreja, e foi fazer guerra contra os restantes, aí a palavra, ou seja, o remanescente, aquilo que sobrou. O remanescente, o que sobra da descendência da mulher, ou seja, a mulher que é a igreja de Deus ao longo da história tem no tempo do fim filhos, descendentes dela, e essa é uma linguagem simbólica para se referir ao povo de Deus no tempo do fim. E esse remanescente, pastor Rafael e William, é descrito como tendo 2 características: os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, veja, Deus tem um povo sobre a terra e ele identificou muito claramente esse povo. Agora, o seu ponto é muito importante. Esse povo não é um povo exclusivista. Deus tem um povo para proclamar esta mensagem de salvação a todas. Com uma missão. A toda a O remanescente ele tem uma missão. Não é para ser usado como orgulho espiritual, o remanescente, mas é com uma missão espiritual. Então isso muda bastante. É um padrão bíblico, né? Você vê, por exemplo, Abraão sendo chamado, mas, por exemplo, ele seria um pai de uma grande nação. Mas Abraão não era infértil. Quem era infértil era a esposa dele. Mas pelo chamado de Abraão, a esposa dele é abençoada, né? Sempre tem esse padrão onde você recebe uma bênção, mas essa bênção impacta as pessoas ao redor. Mas um outro ponto aqui que eu acho que talvez
colabore para essa questão da Igreja Adventista ser chamada por alguns de seita é a questão de Ellen White, né? A gente sabe que na Bíblia, nas doutrinas da Igreja Adventista, está colocado lá de maneira bem clara que a igreja crê na sola Escritura. Que nem você colocou ali, o movimento da Reforma foi algo que foi levantado, uma bandeira do movimento. E a gente, como uma denominação cristã, a gente crê na sola Escritura. Como que a gente poderia harmonizar o papel de Ellen White, os escritos de Ellen White, mas também a visão de sola Escritura? Deixa eu só explicar um pouquinho o que é sola Escritura para a nossa audiência, né? Sola Escritura é uma expressão latina traduzida para o português como só a Escritura. Isso significa dizer, basicamente, que é um princípio da Reforma Protestante, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não é? Então, nós somos, pastor Rafael, acusados de sermos seitas por termos uma profetisa. Outra Bíblia, Augusto. Exatamente. Porque temos um material escrito aí. E aí, para te passar a bola, isso se conecta com o ponto do remanescente, porque lá é dito que o remanescente tem duas características: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E o próprio Apocalipse vai nos dizer que no capítulo 19, verso 10, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nós aplicamos isso como se cumprindo na vida, obra e ministério de Ellen White. Como é que a gente mantém essa crença bíblica de que o povo de Deus tem o dom de profecia no tempo do fim, aplicando isso à vida e obra de Ellen White, e ao mesmo tempo preservamos a ideia de que nós não somos uma seita biblicamente? Muito bom. Precisamos desmistificar alguns pontos. E eu já vi gente falando diferentes abordagens e interpretações e explicações sobre Ellen White, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Bom, eu estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia há 47 anos, o que eu tenho de vida. Eu fiz teologia, fiz mestrado e doutorado. E as coisas que alguns falam por aí que nós defendemos de Ellen White, eu nunca ouvi, em lugar nenhum. Seja na igreja, seja na faculdade, no seminário, no mestrado, no doutorado, nunca ouvi. Que nós afirmamos determinadas coisas, nós não afirmamos. Bom, vamos desmistificar. Primeiro, Ellen White nunca, vou repetir aqui, porque Ellen White nunca se apresentou como substituta da Bíblia. Exato. Em momento algum ela fala assim: olha, vocês não precisam mais da Bíblia, agora vocês têm os meus livros. Ela nunca falou isso. Nem gostava de ser identificado como profetisa. Exatamente. Ela mensageira do Senhor. Ela nunca se apresentou. Ela nunca disse isso, que os meus livros substituem a Bíblia. Os meus livros são a revelação de Deus para o tempo moderno, a Bíblia está ultrapassada. Isso ela nunca falou. Nunca falou e nunca agiu como também. Exatamente. Então, ela, pelo contrário, ela dizia, pastor William, repetidamente que a Bíblia era a nossa única regra de fé e prática. Até uma citação onde a Ellen White, ela levanta um livro, né, William? Ela levanta e fala assim: recomendo-vos este livro, recomendo-vos este livro. A Bíblia. Recomendo-vos este livro. A Bíblia, ela estava levantando a Bíblia. Esse livro aqui. Este é o livro. Ora, como que alguém que quer ser uma outra Bíblia diz que não é Bíblia? Ela dizia que não era outra Bíblia. Ela apontava para a Bíblia. Uma outra citação de Ellen White, onde ela diz assim, que ela era uma luz menor para levar à luz maior. A luz maior é a Bíblia Sagrada. Então, o que ela diz assim: os meus livros, os testemunhos, eles são um condutor para você chegar na palavra. Então, onde está a regra de fé e prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Na Bíblia Sagrada. E é interessante que nas doutrinas da Igreja Adventista, nenhuma delas, Ellen White recebeu uma inspiração para começar essa doutrina, né? Sempre, eu até coloquei alguns textos, não vou ler aqui por questão de tempo, mas começava com profundo, intenso estudo da Bíblia, e ela até fala que os pioneiros varavam a noite estudando a Bíblia, e no momento quando eles estavam já com profundo ali, sentiam bloqueados de tanto ter estudado e de maneira exaustiva o texto bíblico, ela recebia uma inspiração confirmando que de fato aquele estudo estava certo. E tem um outro ponto, pastor William, pastor Vinícius. Não existe nenhuma doutrina adventista fundamentada em Ellen White. Nenhuma. Que saia dos escritos dela. Só da Bíblia. Tudo que nós cremos, nossas 28 crenças é fundamentado na palavra. Pode até fazer o teste, pegar isso cremos aí, o PDF tem internet e olhar qual doutrina da igreja, crença, não vai ter... Não está respaldada na Bíblia, não está fundamentada na palavra. Não, essa aqui não está. Essa crença dos adventistas é totalmente em cima do que Ellen White escreveu. Não tem.
Todas as nossas crenças são fundamentadas na palavra. Agora tem uma 100% na palavra. Por isso que o solo da Escritura se mantém. aplica totalmente à Igreja Adventista. E é um ponto importante, porque o só a Escritura, às vezes a pessoa tem uma visão meio errada, achando que a única inspiração que houve foi a Bíblia e ponto. Mas a gente tem personagens ali, até profetas não canônicos, que também foram inspirados. O ponto só a Escritura é que não existe nenhuma inspiração que contradiga a Bíblia. Eu ia destacar exatamente esse ponto. As pessoas confundem ter um profeta com contrapor com a Bíblia. Então, uma coisa muito importante, pastor Rafael, é que nas listas de dons que o apóstolo Paulo coloca para a igreja no Novo Testamento, está o dom de profecia. Ele não diz que terminou com a Bíblia. Exatamente, existem profetas. Exatamente. Então, isso, inclusive, o mundo evangélico, especialmente pentecostal, vai assumir. Se você vai a uma igreja evangélica pentecostal, ali tem profetas. Eu profetizo sobre a sua vida. Exatamente, usam profecias. Então, eu não posso considerar uma igreja seita porque tem profeta. Claro. Porque se fosse isso, o adventismo tem só reconhece uma pessoa que tem recebido o dom de profecia. No mundo evangélico pentecostal, aí a infinidade sem fim. Aí nós teríamos que até tirar os textos de Paulo que falam sobre profecia. Exatamente. Sim, sim. E outro ponto que é importante aqui nesse aspecto é uma distinção entre o profeta que é literário e não literário. O profeta literário é aquele que escreveu um material. Então, existem profetas na Bíblia que eles não são literários. Por exemplo, João Batista, Jesus, por exemplo, é o Filho de Deus, mas também exerceu um ministério profético, por assim dizer. Também não deixou um material escrito, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Abraão, Noé, pessoal, Elias, são profetas não escreveram nada. Não literários. Agora, existem profetas literários que os escritos dele não estão registrados na Bíblia. Um exemplo disso, o próprio apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele escreveu uma terceira carta aos Coríntios, que ele escreveu uma carta à Laodiceia. Essas cartas, elas não foram preservadas na Bíblia. Isso nos leva a uma distinção muito importante, que existem profetas que são canônicos, ou seja, cujos escritos foram preservados no cânon bíblico, e existem profetas não canônicos, cujos escritos não foram preservados no cânon bíblico. O fato de você ter essa distinção não diz que aquele cujos escritos não estão na Bíblia não seja profeta. Ou que ele tenha escrito algo contrário. É que o profeta não canônico, o Espírito Santo não preservou aquele escrito porque entendeu que aquela profecia ela tinha uma aplicação específica para o contexto para o qual foi escrito. Ela tinha um contexto temporal e geográfico. Foi muito útil e inspirado. Nós entendemos que Ellen White é uma profetisa literária, porque ela escreveu um vasto material, mais de 100 mil páginas, e é uma profetisa não canônica, ou seja, seus escritos não estão na Bíblia, não adicionam à Bíblia. E por que nós vemos que existe inspiração nos seus escritos? Porque ela foi uma profetisa para o tempo do fim, o tempo em que nós estamos vivendo. Deus precisava de uma mensagem para o seu povo. Como você disse, uma mensagem, uma luz menor que apontasse para a luz maior, que é a palavra de Deus. Porque Ellen White não acrescenta nada à Bíblia. Exato. Ela não traz Ela explica uma verdade da Bíblia. A Bíblia não falou isso aqui, mas agora eu estou falando para vocês. A Bíblia não disse, mas agora eu estou dizendo isso para vocês. Quem lê Ellen White, pastor Vinícius, pastor William, perde completamente o preconceito. Tem que ler, né? A maioria dos acusadores de Ellen White não leram sequer uma página do que ela escreveu. Mas eles ficam repetindo argumentos que eles ouviram por aí. É só ler. Exatamente. Leia um livro. Pesquisa, veja se ela está falando isso que de fato muitos dizem que ela fala. Não, porque Ellen White, ela traz um outro evangelho. Que outro evangelho? Não tem outro evangelho. O evangelho só tem esse aqui. É o que Jesus veio, morreu por nós. E nós somos pecadores, estamos destinados à morte. E por meio do sangue dele, podemos ter salvação e vida eterna. Isso não é por obras, é por fé. É a graça, é um favor imerecido. Ellen White nunca trouxe nada diferente disso. Não tem outro evangelho. Não tem nada além da Bíblia. Mas aqueles que não leram, dizem que tem. Agora, tem que estudar para você não ficar repetindo por aí o que você ouviu, o que disseram, porque no final você pode estar se privando e sendo enganado por pessoas que você acha que não estão te enganando, e no final você está indo por um caminho que você não deveria estar. E não falo nem só por questão de fé, estou em outras questões também. Então, avalie, averigue, busque informações, não compre o discurso, vá atrás. Eu sempre digo por aí, quando estou dando estudos bíblicos, ensinando a palavra de Deus, eu falo assim, não fica só o que eu estou falando não, pesquisa, vai lá, vai para a Bíblia. Nós não temos medo, vá na Bíblia.
Aprofunde-se na Bíblia, compare os versos bíblicos, vá no grego, vá no hebraico, vá no aramaico, vai lá, não tem problema não. Nós não estamos assim, olha, é o seguinte, eu vou te explicar, mas é só eu que sei te explicar, tá? Se alguém mais te falar, não, eu só posso te explicar, só eu posso te dizer, não, com isso não existe na Igreja Adventista. Vá à Bíblia, leia a palavra, se aprofunde na palavra e você por si só vai chegar a algumas conclusões como os pioneiros do Adventismo chegaram, quando estudavam exaustivamente, porque para eles também foi uma ruptura. Eles creram de uma determinada forma até aqueles dias da vida. Aí eles se aprofundavam na palavra e falaram assim, mas peraí, mas existem coisas aqui que nós não estamos vivendo, existem verdades aqui que nós não estamos aplicando, e para eles foi um processo de ruptura, mas tudo fundamentado na palavra. Até eu vi alguns comentários, algumas postagens comparando a Igreja Adventista e Ellen White com os Mormons, né, e Joseph Smith. E não vou aqui fazer valores, mas a visão do papel de um profeta é diferente nos dois. Na questão do Joseph Smith, existe uma revelação que é a Bíblia, mas Joseph Smith tem uma revelação quase que superior. E tá tudo bem se ele coloca alguns aspectos contrários à Bíblia, porque ele é uma revelação para os últimos dias, que traz uma verdade que é quase vista acima da própria Bíblia. Então a Bíblia foi muito importante, ela é importante, tem aplicações para hoje, mas a revelação de Joseph Smith, ela é atual. Agora, o papel de Ellen White é totalmente o contrário. Você vai ver um livro, por exemplo, que a casa lançou, a CPB lançou como Vida de Jesus, né? O Desejado das Nações, é um livro extremamente bíblico. Ele vai explicar o que já está na Bíblia, só que com mais detalhes, o que é muitas vezes o papel de um profeta. O papel do profeta, a gente muitas vezes olha a uma pessoa, um ser ali elucidando apenas o futuro. Mas muitas vezes o papel do profeta se concentra em trazer detalhes, explicações. Explicar o passado, né? Explicar o passado, conscientizar as pessoas acerca de um erro do presente. E é o que a gente vê no ministério de Ellen White, né? A questão você trouxe aí, a gente traz respeitosamente, né, uma referência aos Mormons, né? Eles têm um livro de Mormons. O livro de Mormons é, de fato, uma autoridade canônica para eles. Então, aquilo eles entendem como uma revelação, não é nem adicional, como uma revelação que está superior à Bíblia. Acredita-se que um anjo apareceu para Smith e ali apresentou para ele verdades que estavam ocultas para todas as pessoas. Isso é muito diferente da manifestação do dom profético em Ellen White. Como já foi extensivamente falado aqui, a mensagem que Ellen White recebeu é toda para apontar para as Escrituras, não para adicionar a Bíblia, muito menos para substituí-la, apenas para explicá-la. E é importante saber que Deus usa profetas com esse propósito. Aliás, todo o cânon bíblico, ou seja, livro após livro da Bíblia, foi escrito exatamente com esse princípio. Um profeta, ele não adiciona uma verdade ao profeta anterior. O que o profeta faz na Bíblia é explicar aquilo que o profeta anterior falou. Então, por exemplo, a revelação... Não se contradiz. A revelação original da Bíblia está no Pentateuco. Moisés é o profeta original. Tudo que vem após Moisés é a explicação da Torá, é a explicação do Pentateuco. Os livros históricos que decorrem mostram como Israel aplicou ou não a Torá. Os livros proféticos mostram um resgate aos ensinos da Torá. Então, um profeta não contradiz o que o outro diz anteriormente. Esse é o princípio do cânon. E os profetas extrabíblicos, não canônicos, literários ou não, eles vão na mesma toada. Eles não contradizem, eles apenas explicam e chamam as pessoas para, digamos assim, a fidelidade àquilo que foi escrito originalmente. E pastor Vinícius, um outro detalhe assim que para mim é uma outra evidência, é que quem lê Ellen White se apaixona ainda mais pela palavra, pela Bíblia. Não tem como você não se apaixonar mais pela Bíblia. O pastor William falou do Desejar Todas as Nações. Não tem como não ler esse livro e não se apaixonar ainda mais por Jesus, por não se identificar ainda mais com ele, por não se aproximar ainda mais dele. Então isso para mim é uma característica, uma evidência, porque Ellen White não me afasta da Bíblia. Ela me empurra para a Bíblia, ela me joga dentro da Bíblia. Não tem como, não dá para desconectar. Você lê um livro de Ellen White, automaticamente você é levado para a palavra. O pastor William mencionou também os testemunhos de Jeová e também respeitosamente nós nos referimos a eles, e aí tem um ponto muito diferente em relação ao Adventismo, porque os testemunhos de Jeová têm uma Bíblia própria, uma tradução própria da Bíblia, chamada Tradução do Novo Mundo, e eles alteraram
a Bíblia em pontos específicos para fundamentar uma crença que é exclusiva deles. Aí sim você tem um problema sectário, porque o adventismo usa a Bíblia que todas as denominações cristãs utilizam, e como você disse, pastor Rafael, fundamentam suas crenças todas nessa Bíblia. A Bíblia que um batista, que um presbiteriano, que um assembleiano usa é a mesma que o adventismo usa, e o adventismo decorre suas crenças todas daqui. O Testemunho de Jeová, infelizmente, tem uma crença diferente da cristandade, e para sustentar essa crença, eles têm uma Bíblia, uma tradução específica para eles, o que jamais o adventismo fez e jamais fará. E como você disse, também não usa os escritos de Ellen White para fundamentar suas crenças, todas elas decorrem daqui. Então é importante a gente fazer essa diferença, e aqui também com muito respeito às pessoas que são Testemunho de Jeová e Mormons. Agora, só abrindo um parênteses aqui, pastor Vinícius, eu estava conversando esses dias com o pastor Robson Aleixo, e ele me falou uma coisa interessante. Ele me disse assim: os grandes teólogos, indivíduos que escreveram obras de teologia sistemática, de teologia bíblica, teologia histórica, pode ver, todos esses grandes nomes da teologia não dizem que o adventismo é seita. Exatamente. Quem diz hoje são os pastores da internet aí, que estão para lá e para cá e tal, mas aqueles que estudaram profundamente, que entenderam profundamente a teologia, que saíram da superficialidade e foram para algo mais profundo, não tem como dizer que o adventismo é seita, porque eles entraram na essência do que prega, do que ensina a igreja adventista. Então o meu conselho para quem está nos assistindo aqui é pare de ficar acreditando nos videozinhos que você vê por aí e se aprofunda naquilo que é verdade, porque eu estou abrindo o coração para vocês, assim, nós não temos nada para esconder, nós não temos nada oculto. E o que cremos de Ellen White é o que estamos falando aqui para vocês. Como você disse, a Novo Tempo é um exemplo disso. Tudo que nós pregamos no Novo Tempo é o que é as crenças adventistas. Olha, você é apresentador aqui, pastor William, eu sou apresentador. Nós não temos nenhuma restrição aqui. Nenhum apresentador aqui é chamado, fala assim, olha, é o seguinte, você vai apresentar um programa no Novo Tempo, mas você não pode falar desse tema aqui. Esse tema não pode dizer, isso aqui é segredo nosso. Não tem isso. Não existe segredo nosso. Tem gente que acha que a gente tem segredo, né? Às vezes nem segredo de interpretação, mas segredo do futuro, né? Pastor, como é que é? O que vai acontecer no futuro? Qual é o segredo dos pastores? Não tem segredo. Os pastores não têm segredo. Nós contamos a verdade tal qual sabemos na palavra de Deus para todo mundo e na Novo Tempo, abertamente. Pastor Rafael, me veio um outro ponto que acho que é muito importante, até vinculado à questão de Ellen White, é que o adventismo não tem dono. A igreja adventista não tem um proprietário. Não tem um CNPJ, não tem um CPF por trás. Isso é uma coisa muito importante, porque isso tem tudo a ver com Ellen White. Veja, Ellen White, nós reconhecemos que ela recebeu o dom profético. Isso é um privilégio extraordinário. Mas Ellen White não se tornou dona da igreja adventista. Inclusive, nem os Whites, né? Nem os Whites. Não tem uma dinastia White. Tem dinastia White. Exatamente. Não tem uma transmissão de poder na igreja adventista vinculado à profetisa originária da igreja. Ela nunca foi dona da igreja, né? Nunca teve. E ela se subordinou à igreja, inclusive. A igreja começa com o movimento, inclusive. Né? Exatamente. E ela se subordinou à igreja. Teve até um episódio em que a liderança da igreja a transfere, a princípio, a contragosto dela, para uma outra região do mundo, e ela vai subordinada como obreira da igreja, se subordinando. E ficou anos lá. Ficou anos lá, e foi uma bênção a ida dela para lá. O que mostra o seguinte: se ela digamos assim, a profetisa, e tem realmente uma ideia sectária, ela vai dizer, não, eu que mando aqui, o Senhor me revelou aqui que eu tenho que ficar aqui e vocês vão me obedecer. Porque é assim que as seitas funcionam, elas circulam em torno de um líder carismático, supostamente profeta, que dita exatamente tudo que as pessoas têm que fazer ou não. Os direitos autorais de Ellen White também ficaram de propriedade da própria igreja, não ficou nada para a família dela, ela não montou uma empresa, ela não montou uma dinastia. Ninguém enriqueceu com o surgimento do adventismo. Exatamente. E sem querer espetar, mas já espetando um pouquinho, diferentemente do que acontece em alguns segmentos neopentecostais hoje, em que as igrejas são fundadas em torno de um líder carismático, e esses líderes, eles são todo poderosos nessas igrejas, eles enriquecem muito e transmitem a liderança dessas igrejas para os seus filhos, para suas famílias. Exatamente. Não é? Então, isso não acontece no adventismo. Ele cria uma igreja que ele é dono dela. Dono da igreja, está no nome dele, ele é o titular, ele é o responsável. Na igreja adventista não, as pessoas estão em função de liderança por um tempo. Elas são eleitas por um tempo, e depois de um tempo elas deixam a função e outros ocuparão. Agora, e assim a igreja segue. Você veja como são as coisas. Algumas dessas igrejas que a gente está mencionando aqui, indiretamente, elas são grandes nesse país, inclusive. E elas estão crescendo e tem membros e tal. Em nenhum momento você vai ver um pastor adventista aqui na Rede Novo Tempo ou em qualquer canal oficial da igreja
sustentando que essas igrejas são seitas. Uhum. Nós não fazemos isso. Uhum. A nossa pregação não está vinculada a uma disputa por território, por espaço com os segmentos religiosos que eventualmente esteja crescendo ou não. A nossa pregação é fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. Eu falo isso porque eu percebo, retomando um ponto que já mencionamos aqui, que a Igreja Adventista tem, nos últimos anos, sido chamada de seita em nosso país em função de uma ameaça que ela representa por conta do seu crescimento. Você vê que o cumprimento bíblico é pregação do evangelho, não necessariamente condenar o erro pela condenação do erro, né? E daí entra um segundo aspecto que eu acho interessante, uma segunda palavrinha em latim aí, que é tota escritura, né? E algumas doutrinas da Igreja Adventista, elas podem parecer estranhas pelo fato que o movimento cristão como um todo, em sua maioria, não segue. Mas, se você for ver, um princípio da Igreja Adventista é não seguir só uma parte da Bíblia, não seguir só o Novo Testamento, mas seguir a Bíblia como um todo. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, a Bíblia ela é harmônica, mas na visão, muitas vezes, cristã, existe uma certa guerra entre o Antigo e o Novo Testamento, como se existisse graus de revelação, onde o grau de revelação do Antigo Testamento foi importante para uma época, mas hoje ele já é 75%, talvez, e o Novo Testamento 100%. Mas um ponto importante é que as doutrinas da Igreja Adventista, elas se harmonizam numa interpretação, no método de interpretação da Bíblia. E qual é esse método? Aonde a Bíblia se interpreta, aonde toda parte da Bíblia ela é relevante, ela tem uma aplicação para hoje, e isso faz com que a gente chegasse nas doutrinas onde a gente chega. E é por isso que, agora não sei qual de vocês falou sobre os teólogos sérios, que eles Foi eu que falei. Rafael. Isso, pastor. É um ponto interessante, porque nas discussões da academia, daí vai ser de fato, em vez de taxar, vai ser discutido esse método de interpretação.